unindo o nosso pensamento, transmitindo toda essa energia para o Pai da Isa, principalmente para a Isa, para que ela possa estar reforçada, confiante, agradecer toda a carinho. Vamos agradecer ao nosso Pai amado por estarmos aqui mais uma vez no Espírito e procurando pôr em prática tudo aquilo que desejamos. Que Jesus esteja conosco nos amparando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas livrai de todo mal. Bom, gente, o tema de hoje, esse mês, né, é sobre doutrinação. Tá? Então nós vai ser assim um diálogo aberto, nós temos bateria aqui e tal, mas tem sido assim um diálogo, uma troca de experiência, tem sido muito rico esse estudo. O pessoal, todo mundo está gostando. Esperamos que vocês também gostem, né? Porque sempre é bom essa parada, esse momento, para a gente trocar ideia, porque nós vamos levando aí o nosso trabalho. Às vezes a pessoa tem dificuldade, mas quase não tem momento para colocar para fora, né? Porque é tudo muito corrido. Termina a reunião, né? Toma um chazinho do copinho e já vamos embora, né? Então hoje é para todo mundo nadar de braçada nesse assunto. Boa noite, eu cumprimentei todos. Como o Antônio Carlos falou, neste mês nós procuramos fazer assim, uma reunião bem prática, para que todos pudessem realmente trazer, né, a baila, trazer aqui o nosso foco, que é a conversa com o Espírito. Então, todos vocês, quem trabalha como médium, vai colaborar, porque o médium é aquele que primeiro, ele percebe se a condução do diálogo está sendo favorável. Porque ele sente as vibrações do espírito, ele percebe se o espírito está realmente sendo conduzido, se aquele diálogo é agradável ou não, é interessante, se está fazendo realmente ele reflexionar. E o esclarecedor, ou doutrinador, ou dialogador, não importa o nome, nós podemos dar o nome que nós quisermos, também é aquele que vai sentir, né, as dificuldades, se ele está sabendo conduzir ou não. Senta aqui, Zenaide. Bom, como são muitas reuniões e a equipe é a mesma, nós tentamos assim mudar um pouco, até porque as pessoas são diferentes, para que a reunião também, para que nós possamos tirar de cada grupo experiências diversas, porque é só assim que nós crescemos, né? Então, lá nas primeiras reuniões, nós usamos um vídeo de uma simulação entre um espírito e um dialogador. Hoje nós não trouxemos o vídeo. Se depois, no final, alguém se habilitar a fazer uma simulação, nós podemos também tirar bastante proveito disso. Já vão pensando aí quem vai querer participar depois. Bom, então, em primeiro lugar, a reunião, só para aquecer e depois vocês vão falando. A reunião mediúnica é um trabalho de terapia espiritual. Vocês concordam? O que é a terapia? Terapia é o tratamento através da fala, da escuta, né? E é claro que a equipe mediúnica, né, nós os encarnados que trabalhamos na reunião mediúnica, nós estamos assessorados pela equipe espiritual. Porque aqui é uma casa espírita, os espíritos que dirigem a reunião, mas nós não podemos ter a ingenuidade de achar que o nosso papel não tem diferença no trabalho. Porque se nós pensarmos
pensarmos assim, então nós podemos fechar as portas da casa espírita e os espíritos fazem sozinhos o trabalho, concorda? Então nós temos uma responsabilidade grande, sim. Na medida que nós preparamos mais, os espíritos trabalham melhor, porque eles precisam de nós. E na medida que nós deixamos só por conta deles, o trabalho vai ser pior, não por conta deles, mas por nossa responsabilidade. Então nós temos que buscar esse aprimoramento, sim. E então é interessante nós pensarmos assim, às vezes vem o espírito, né? E aí o doutrinador, ou ele não dá conta, ou ele não está sintonizado com a equipe espiritual, e logo ele já fala assim, olha, vai lá com o mentor, né? O mentor está aí. E aí então eu faço a seguinte pergunta, eu gostaria que vocês respondessem e participassem. E aí? Ele mal chega, a gente chamando ele para o mentor outra vez? Então, para que os mentores vão fazer o espírito? Isso daí é própria sempre do novato, que até eu, quando comecei, também usava esse recurso. Vou jogar a bola para lá, né? Mas essa questão assim, de jogar, tem gente que às vezes perde para o outro, vinho, né? Então, é assim entregar o problema para o. Né? A pessoa tem que confiar na sua intuição. Enquanto ele está ouvindo ali o Espírito falar, né? Nós devemos conversar assim, ouvindo, ele já está sendo. Cada doutrinador tem um mentor ajudando ele. Ele não pode ficar doutrinando ali achando que ele está sozinho, vai ser tudo da cabeça dele. Agora, isso é muito sutil. É muito sutil, mas vocês podem, já devem ter percebido, que às vezes ouvindo, coloca uma ideia ali, uma linha de diálogo, uma linha de conversa a ser desenvolvida. Nós temos que trabalhar juntos. Quem quiser, a hora que quiser falar, pode falar. Bom, então o nosso papel, tanto quanto médium como doutrinador, é importante. E já sabemos que o doutrinador é um médium também. Ele é médium. Portanto, o preparo dos dois é fundamental. Não dá para entrar numa reunião mediúnica assim, né, de qualquer jeito. Eu estou indo para uma festa. A pessoa tem que ter um preparo. Claro, gente, que esse preparo também não é um recolhimento do dia inteiro, porque todos nós trabalhamos, todos nós temos a nossa atividade, mas é um preparo sempre contínuo. E quando nós falamos em preparo, nós estamos falando em quê? Agora eu quero ouvir você. Quando nós falamos em preparo, nós estamos falando de quê? O que é esse preparo? Em primeiro lugar é oração e vigiar. Um dos mais importantes. É igual o médium, se for foto, tem que fazer também, qualquer um, né? Que vai participar da reunião. O estudo é importante? Muito importante, porque o estudo ele vai dar subsídio doutrinário, principalmente para o doutrinador. Porque o doutrinador, é claro que ele não vai falar de espiritismo para o espírito, mas ele tem que ter esse fundamento para ele poder conversar. Então vamos imaginar um terapeuta aqui na Terra, um psicólogo, ele tem que ter um preparo. Ele tem que ter um preparo também emocional através da oração, tudo, porque por que às vezes o doutrinador assusta com alguns espíritos? Porque ele não está dando conta do caso. E quando que nós não damos conta do caso? Quando nós emocionalmente nós não estamos bem. Ou às vezes aquele caso mexe tanto com o nosso emocional, porque às vezes é caso semelhante com os nossos, que nós nos fragilizamos. Então o terapeuta é aquele que mais precisa de preparo, ou no caso doutrinador, né? Que ele é um terapeuta. Bom, então isso todo mundo está ciente, é estudo e o preparo sempre. Porque também não adianta
eu não me esforçar sempre e chegar 5 minutos antes da reunião, eu já teria me preparado, né? Bom, tudo bem. E como que nós vamos acolher o espírito? Mas eu gostaria que vocês falassem disso, não vai ficar tão chato, né? Como que se acolhe o espírito? Amor paterno, atenção àquilo que ele está precisando. Não, assim, E como na que prática, ela na prática, como você vai, o que você vai falar? Primeiro, com amor paterno, em primeiro lugar. Nem se está atingindo alguém ou não, porque muitos chegam bravos, né, endurecidos. Aí eu não vou ter no mesmo nível, não vou cobrar dele que ele seja bonzinho. Ele não vai fazer isso porque eu quero, porque eu estou falando. Mas eu vou atender ele fraternalmente, olhando lá, ver, mostrando que naquele momento é ele que interessa para nós, ele que a gente, com ele que nós estamos preocupados, ele que foi levado até aqui para ser atendido, não o outro, não os outros. Eu amo a pessoa. Então, com amor, né? Você precisa ouvir, né? A Sueli também falou. Você tem que ouvir a criatura. Mesmo que ele esteja muito agressivo. Isso. Você tem que saber por que ele está E agressivo. para você saber por que, você tem que deixar ele desabafar um pouco. Então, mesmo que ele vier nervoso, gritando, já não precisa se preocupar em querer falar, não, calma. Deixa ele falar. Na vida aqui de encarnados, quando uma pessoa está muito nervosa, na hora você fala, não fica nervoso faz mal, não sei o quê. Se a gente fala assim, o que acontece com a pessoa? Ela fica mais nervosa, não é? Nós mesmos, você lembra, cada um lembra do dia que ficou nervoso ali. Tomara que tenha feito muito tempo. Se a pessoa ficar querendo pôr a gente assim no quadradinho, a gente fica mais nervosa ainda. Então deixa a pessoa. Porque se você deixa ela desabafar, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo. E envolvê-lo em amor, igual você colocou, melhor ainda. Aí logo ela vai abaixando. Então não tem importância se o espírito chegou muito bravo e esbravejando. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Marlene, eu falo assim, eles chegam muito bravos, que não aceita nada, manda a gente até calar a boca. Você não sabe de nada. Aí eu falo que ele tem razão, que é para ele expor o problema, que eu estou ali para ajudar. Aí eu falo, ele pode falar os maiores absurdos, mas eu falo, não, mas você tem toda a razão. Justamente por isso que você foi trazido aqui hoje, para você ser esclarecido. E nós estamos aqui para isso. Aí ele expõe o problema, custo, que tem uns que demora, né? Aí a gente vai dando linha, como diz, vai dando linha. Aí, de acordo com o que ele vai contando, aí a gente vai entrando no assunto, fala que é um irmão muito querido, que a gente está ali para ajudar, e que ele tem razão mesmo, que da maneira que ele foi tratado. Aí a gente pergunta, e o que aconteceu? Aí ele expõe o problema, né? Está muito revoltado, e aí a gente vai tentando assim, dar uma brechinha, a gente vai vendo no que vai dando para reconciliar. E depois, eu sei que depois de um bom bate-papo, você percebe como que ele vai acalmando, né? Aí vai acalmando, aí fica bom o diálogo, né? Agora, quando a coisa tá brava mesmo, a gente fala assim, e já aconteceu muito. Eu sei. Porque tem uns que às vezes é difícil do diálogo. Aí a gente fala, eu tento, aí depois eu falo assim, vamos escutar o mentor, vamos ver o que ele tem para dizer. Aí ele fala, ele falou que eu tenho que me acalmar, ou que eu vim aqui hoje para receber orientação. Aí você vê, aí a coisa vai amaciando, vai ficando melhor para a gente conversar, né? Porque é o diálogo mesmo. Porque teve alguns que eu até pedi assim, vamos ver por que será que você recebeu esse problema, ou alguém te matou, aconteceu,
Vamos ver o seu passado, vamos prestar atenção. Ah, mas aí cai por terra. Porque ele fala assim, eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu falo, mas aconteceu, menino. É a lei da causa e efeito. Aí a gente vai assim. Quando mostra, né, por que ele passou por aquele problema, com certeza é a tela que o mentor mostra, né? Aí a coisa... A Célia já colocou um monte de coisa aí que nós podemos trabalhar. Muitas coisas. Ela E aqui também, Marlene, que chega e não quer falar nada, quer só ouvir, né? Já aconteceu várias vezes. Não quero falar. Então a gente vai com carinho, falando para ele que é importante, que o tratamento é especial para ele, vai indo assim, devagarzinho, às vezes ele solta alguma coisa, mas tem muitos que ele, não, já ouvi, tá bom. A gente tem que respeitar isso também, que ele não quer falar que é só ouvir. Olha, essa questão que ela falou, de usar o mentor, eu também uso o mentor para interagir com ele, como se eu tivesse em dois aqui, eu e mais um, né? E tá, né? Está. Então, às vezes o espírito faz uma pergunta, que às vezes para a gente responder é meio difícil. E aquela pergunta exige uma resposta para aprofundar no caso em questão de regressão. Né? Então eu uso o mentor assim para interagir, mas não para entregar a doutrinação na mão dele. É igual eu falo, quando eu estava no começo, às vezes eu fazia isso, né? O espírito falava, não, ele está falando o que você está falando. O próprio espírito fala. Né? Às vezes até eu pergunto, o que o mentor está falando? Ele está falando através de você. Ele está falando o que você está falando. É bom, né? Também, porque dá certo. Então a gente pode usar para interagir. Vamos, né? Bom, isso aí eu vou perguntar para o mentor, essa pergunta é só, vou perguntar para ele. A hora que ele te falar, e outra, você pedir um feedback. A hora que ele falar, você me fala. Entendeu? Você pedir um feedback do espírito. É igual quando faz sugestões de oferecer oferecer isso, oferecer aquilo, remédio, né, que vem alguém ali ajudar ele, você tem que perguntar. A hora que você vai vir uma pessoa aí que vai te conduzir para o hospital, a hora que ela chegar, você me fala. Isso até quem falava muito isso é aquele Antônio Lucena, que veio aqui já umas 2 vezes falar de doutrinação lá na nossa. Então, usar interagindo, né? Ou então, Marlene, eu falo também, depois de muito bate-papo, eu falo assim, o que você gostaria, o que você gosta de fazer? Eu gosto, já trabalhei na roça, eu gosto de cultivar alimento, outro, eu gosto de cuidar de jardim, eu gosto de cuidar de animal, mas aí é tão gostoso isso, porque aí você bate assim de frente e aí você percebe, aí outro dia, até assim, um comentário, aí eu perguntei, falei assim, então vamos aguardar que o mentor, o que ele vai oferecer para você fazer? Aí ele falou assim, ele falou que vai me mostrar o jardim e vai me pôr para trabalhar no jardim. Eu achei tão bonito. Vamos só retomar o que a Zélia falou. Primeiro, ela cria empatia com o espírito. Ela não, mesmo que ele esteja falando coisas que no primeiro momento você fala que não são aceitáveis, mas ela não contesta. Ela cria empatia. O que é criar empatia? Ficar no lugar do outro. Porque o outro está daquele jeito, na ótica dele, no lugar que ele está, ele acha que ele está certo. E está mesmo. Diante de tudo que ele sofreu, ele está assim. Então não adianta falar, não pode, né? De cara já pedir para perdoar. A pessoa não vai perdoando assim. E não é difícil nós entendermos. Quando nós somos ofendidos em alguma coisa, nós precisamos de um processo bom para nós perdoarmos, né? E olha que nós estamos com os vídeos todo dia aberto. Agora imagina um espírito que ainda está no processo de aprendizagem. Vai criar empatia.
legitimar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, para depois, devagarzinho, você tira a pessoa daquele lugar. Outra coisa que ela falou, ela tem que, que ela falou que faz, eu achei interessante, que nós não podemos perder isso de vista. Prestar atenção, porque o Espírito ele precisa falar por que ele foi trazido aqui. O que não pode acontecer é o Espírito vir e voltar sem a gente saber por que ele foi trazido. Porque é claro que a espiritualidade traz por um motivo. Aí ele vem, a gente já fala, vai embora logo, vai dormir, não sei o que, eu perdoo, e o coitado não fala o problema dele. Aí não vai adiantar. E é evidente que ninguém fala o seu problema de início. Não fala, viu, gente? Nós temos também experiência no atendimento fraterno, com encarnados, da mesma coisa. Ninguém fala o seu problema de início. Todo mundo vai meio pelas bordas. Porque é difícil você expor a sua dor. Não é fácil. Então a pessoa vai meio pelas bordas. Se você ouve, igual a Zélia falou, se você presta atenção, você vai dando, né? Ela falou, usou o termo, você vai dando linha. Você vai conversando até a pessoa falar. Aqui ela vem. Se é vingança, se é ódio, se foi traído, se foi desrespeitado. Enfim, cada um tem. De modo geral, os problemas são relacionamento. Né? Foi traído, ou uma vingança, porque foi desrespeitado, enfim. Eu tenho que saber por que o Espírito veio. Às vezes acontece também, já aconteceu comigo, um acidente e ele perdeu um membro. Né? A gente sabe que o Espírito não precisa daquela perto, né? Porque ele não vai no hospital onde está perto, mas naquele momento ele sente a necessidade daquele membro. Eu me lembro que não lembro se o Espírito queria o dedo, e eu falei, não, tudo bem, já foi escolhido. Aquele dedo precisava dele, ele precisava daquele dedo, e eu não soube conduzir, entendeu? Depois de muita experiência que a gente vai aprendendo, né? Então, quando aconteceu um caso assim, eu não falava, não, você não precisa mais dessa perna, você não precisa mais desse braço, porque ele realmente precisa, né? A gente pode usar o meio. Eu falo que eles vão reconstituir. Isso, você está em tratamento, você já está no hospital, já foi socorrido, já está reconstituindo essa parte, né? Agora, às vezes a gente vê, não, você não precisa mais, né? É verdade. Muitas das vezes, quando o Espírito manifesta, não são diferentes de nós, né? Então, eles geralmente estão assim, com alguma dificuldade, e eles querem, e no íntimo deles, eles desejam, né? Ter uma esperança, né? Que aquela esperança tenha, né? Que aconteça aqui, né? E nós não podemos, duvidar, né? Entre aspas, né? Que coisas boas vai acontecer com ele. Nós precisamos de passar para ele, com muita segurança, tudo de bom que ele vai receber, né? Teve o caso de uma doutrinação que eu fui conversando com o Espírito, né? E falei para ele, falei assim, você está vendo essa rosa na sua frente? Ele falou assim, estou. Ela é bonita, não é? É linda. Sente o perfume dela, né? Ele falou assim, muito bom, né? E nós fomos conversando, eu falei assim, essa rosa é sua. É minha? Eu posso levar? Pode. Aí eu fui conversando com ele e falei assim, você sabia que quando você foi trazido para cá para receber esse tratamento, eles já tinham planejado tudo para você? Você sabia que lá, na cabeceira da sua cama, está escrito o seu nome? Onde você vai ter lençóis limpos, cobertas macias e cheirosas. E ele ficou assim. E eu falei assim para ele, você vai levar essa rosa e você vai colocar água lá. Você sabe como que você vai conservar essa rosa? Ele falou assim, não. Quando você olhar nela, que você perceber que ela estiver num chão,
você vai orar, fazer uma oração e ela vai voltar novamente a ficar bonita e perfumada desse jeito. Eu falo, não, então eu vou levar a rosa. Né? Então, é um incentivo à oração, né? E não é mentira. Ele vai ser acolhido, que não é mentira mesmo, né? Vai ser cuidado, que não é mentira, né? Então, nós precisamos de ter essa segurança, de passar para o Espírito em sofrimento, que ele vai receber. Ele está aqui para isso. Porque se não fosse para isso, ele não estaria aqui. Né? Então, a confiança do doutrinador precisa de ter. Porque os mentores, quando os mentores preparam a reunião, quando os mentores trazem os enfermos para ser tratados, mas eles trazem para ele ser tratado realmente. Eles não vão fazer um teste com eles. Eles vão ser socorridos. Né? Então, essa esperança nós precisamos de passar para eles. Nós não estamos passando mentira, nós não estamos iludindo eles. Né? Por quê? Vamos analisar quando que nós fizemos uma reunião mediúnica para que isso não aconteça. Qual que é o objetivo da reunião? É que todos sejam socorridos, de uma forma ou de outra. José Mauro, e quando você oferece a rosa, você foi incluído? Ou é uma prática que você faz sempre? Não, dessa vez, é porque eu sou casca grossa, né? Eu não sei quando eu fui incluído, eu não sei, entendeu? Então, mas me veio assim, nem, entendeu? Se você falou te veio, que você foi incluído. Ah? Você falou te veio, porque você foi incluído. Não, assim, né? Ou você pensou antes, você programou, não. Então, quando estiver conversando... Não há uma prévia. Surge na hora. Então, é porque você surgindo. Você já deu a resposta. Então estou te falando, eu sei que sou casca grossa. Imagina, você não é casca Viu, Marlene? Baseado no que a Zélia falou e o que você estava falando, eu acho que o médico ou o doutrinador tem que ter uma afinidade muito grande para poder desenrolar tudo isso que foi falado. Eu penso assim. Porque se não tiver uma certa afinidade, você não consegue tirar do médico aquilo que ele veio fazer aqui no momento. Qual é o trabalho dele aqui. É confiança no grupo, né? exato. Confiança no grupo, assim, afinidade com o grupo. Por isso que a formação de grupo Importante. começa no Corém, 2 anos de Corém. Por isso que você não pode pôr uma pessoa de paraquedas numa reunião mediúnica. Porque se o doutrinador passa e o anímico do médium duvida, ele atrapalha o espírito. Então, é assim, se eu Se o passar, médium é consciente, né? aí ele fala assim, ele deixa o anímico dele falar assim, né? Então atrapalha o espírito. Aí o médium precisa de ajudar, porque ali nós estamos tudo para um objetivo só. Para um objetivo. Vamos supor que tem uma mesa de cirurgia. E tá lá os assistentes e tá os médicos, né? Os peritos ali, né? O que os assistentes vão fazer? Auxiliar o médico. Passar instrumento, Né? E tem algum inconveniente no médio dar algumas dicas quando vê que o doutrinador está com dificuldade? Na hora, É. como você faz? Ao mesmo tempo, você está dando facilidade. Porque eu sou muito consciente. Eu sinto quando é eu e Sim. é bem a diferença. E às vezes o médico está com alguma dificuldade, eu vejo toda a cena, né? O espírito Sim. me passa toda a cena. Às vezes eu falo assim, eu vou dar um exemplo. Através do espírito que está falando, eu dou uma dica para o doutrinador, algumas vezes. Você. Então, é eu interferindo. Então, eu já fiz isso, agora eu fiquei nessa dúvida desde quarta-feira. Mas o espírito está falando também. É como se Não, é o espírito. Não, é o espírito que fala. Tira da tomada. Não, Você passa para o espírito. Dá um exemplo, só para a gente entender melhor. Por exemplo,
o Espírito está falando, o doutrinador está falando o quê? Que não está dando certo com o Espírito. Às vezes ele fala, ele fala assim, ó, mas o mentor está aí, né? Sim. Aí, mas não é o mentor que está ali, às vezes é uma mãe, às vezes é outra que está ali para ajudá-lo. Aí eu falo que. Por aí que a mãe está aí. Não, eu não falo. Aí eu sei que não é o mentor que está ali. Aí eu falo, é minha mãe, às vezes. Porque ele. Mas às vezes não, às vezes eu não estou fazendo, porque eu quero ajudar ele. Eu não estou interferindo. Eu queria faz dias. Não é dias. ele que falou, é você que falou como se fosse ele. Eu sei que eu quero ajudar, e agora eu não sei se eu estou interferindo. Faz tempo que eu quero fazer essa pergunta e. Quem tem a mediunidade, assim como a da Lourdinha? Porque cada mediunidade tem uma característica. Eu não tenho essa característica. Quem tem essa característica também? Que a gente pode Eu Fala com tenho. você. Você faz isso também? E assim, eu sei que a Lurdinha está falando, às vezes tem coisa que incomoda a gente. Exato. Eu tô lembrando assim, ó, por exemplo, quando o doutrinador começa, perdoa é uma coisa que incomoda muito, né? Que o espírito parece que revolta mais quando o doutrinador fala perdoa. Mas, por exemplo, o espírito chega e o doutrinador fala assim, não, você precisa mudar, você precisa melhorar. Me incomoda tanto que eu quero que o doutrinador mude a fala, eu falo, não vou mudar, eu vou. Aí eu sentindo o sentimento que ele está sentindo, eu falo, por exemplo, não vou mudar, porque eu estou muito nervosa, porque eu estou muito irritada, porque eu passo para o doutrinador o sentimento que o espírito está me passando. Falando, eu estou entendendo que é o médium sentindo e traduzindo os sentimentos. Isso Não é isso que você está falando. Mas é isso, eu que não estou sabendo me expressar, porque incomoda muito. A gente fica sentindo. Não, mas Tá incomodando o eu vi espírito, duas assim. coisas diferentes. Não, mas Isso que a eu Andréia faz, eu como médium faço. Agora você diz que vê a cena. Você vê que não é o mentor, é a mãe dele. Aí é como se você falasse assim para o espírito, é a sua mãe. Aí você responde para o doutrinador, é a minha mãe. Mas quando você pensa, o espírito também não capta? Uai, capta, porque se eu vou vendo é através dele, não é? Mas se é a mãe dele. Não, então não vejo problema nenhum. Vejo problema nenhum. Porque eu vejo tudo, É. a cena fica ali. E se for antes Você de vê a começar? Às vezes eu vejo, mas aí eu ia fazer outro posicionamento. Se for antes de começar a comunicação, que às vezes acontece comigo. Primeiro eu vejo a cena e aí eu posiciono o doutrinador. Eu falo, aí sou eu que tô falando. Sei. Eu falo, eu tô vendo uma cena assim, eu acho que nós vamos atender tal pessoa, a situação está assim. Aí sou eu que tô falando. Não tem Também problema nenhum. pode Está fazer. ajudando o doutrinador. Mas aí antes, Antes. Certinho. diferente. Eu só custei entender a Lourdinha porque é como se ela falasse assim, não, agora não é o espírito, sou eu Não. Lourdinha. Aí fica complicado. Eu parece que eu consegui entender a Lourdes. É o seguinte, o doutrinador está passando uma coisa para o espírito que não é aquilo. Entendeu? Então o doutrinador está passando que é o mentor. E às vezes do lado do espírito ali está um ente querido dele. Entendeu? Mas assim. Não, até aí tudo bem. Não, é essa preocupação, você entendeu? Que a Lourdinha está. É eu que falei, Então, é isso que eu também estou com dificuldade de se entender. eu interferir, o que me preocupa, que eu quero saber, se eu estou interferindo. Não, mas você não falou, o Espírito sabe, verdade? Tá. Você percebeu. Eu vejo toda a O que cena. você está dizendo que a interferência é você procurar falar para o doutrinador Que é a quem mãe está ali dele, é outra pessoa, mas é você, mas não é o Espírito que está Na falando. verdade, como você sabe que é mãe dele? É porque ele sabe. Eu acho que já saiu a entendi. Agora já saiu a resposta. Você não sabe. Você sabe por causa dele. Porque eu vou saber que ele é a mãe. É porque do jeito que você colocou aquela hora faz. Né? Bom, tudo bem. E
Isso daí acontece mesmo, né? Antes. Agora, o que o médium precisa tomar cuidado, agora os médicos também eu acho que precisam entrar em cena aí falando. É assim, às vezes acontece, né? Igual o Dinho falou, o doutrinador está conduzindo de uma forma que ele está mais irritando o espírito do que ajudando. Não dá para o médium parar a comunicação e falar assim, ó, galera aí, porque não está dando certo, isso é impossível. Foi isso que eu pensei que você fosse. Para mim é difícil isso. Mas, às vezes, o que o médium precisa tomar cuidado é ele não entrar no espírito e ficar com raiva também do doutrinador. Aí são dois. Aí ele dá corda. Torcer contra ele torce e fala, não, vamos acabar com esse doutrinador porque ele está com nada. Isso não pode. Aí o que o médium vai fazer? Ele vai, só um minutinho, ele vai se recolher um pouco, vai falar, pronto. Mané, ele vai, através da vibração dele, ajudar o espírito agora, para não torcer contra. Depois que termina a reunião, acabou a reunião, falou, olha, aquela hora assim, não deu muito certo, aquilo que você falou não ficou muito bom, o espírito ficou irritado. Depois, fala. Já, então fala. Você é médium? Então fala da sua experiência. Não, eu sei que ela é usando, você sabe que ela é médium. Parece que o doutrinador estava sabendo entender o que o espírito estava querendo. Ele estava muito nervoso. Só que ele foi ficando aquilo também, ele entra aí na sintonia do espírito. Isso acontece com a gente, que é médium. E aí? Aí foi difícil, né? Eu acho assim, né? Por isso que tem que ter um preparo até porque a gente que é doutrinador é muito difícil para a gente saber, por exemplo, se está encarnado, está desencarnado. Até a gente entender o que realmente, às vezes é difícil. O médico pressente isso muito mais rápido que o doutrinador. Às vezes, o doutrinador às vezes nem percebe tanto quanto o médico. Então, o médico também precisa de ser até um pouco de doutrinador também, né? Assim, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Não, assim, às vezes mentalmente o médico também e doutrinando o espírito para que o doutrinador tenha mais facilidade. Ele tem que ajudar, ele é um enfermeiro. Porque eu faço por experiência. Tem doutrinação, eu fico assim, nossa, eu vou levando para descobrir se está desencarnado, porque desencarnado você tem um jeito de falar, encarnado você tem outro. E eu não consigo descobrir se está desencarnado ou não. Então, às vezes o doutrinador vai para um lado que não é mesmo, porque você está encarnado, como você faz? Você está desencarnado. É difícil para a gente, que não é evidente, que a gente não tem a mesma percepção que vocês que são médicos. É igual quando o espírito fala que quer ir embora, né? Aí você não sabe se chegou a hora dele realmente partir, se aquele momento está preparado, você é a vontade dele, se ele perdeu a vontade de viver, ele quer ir embora. Aí quem que vai nos ajudar? É o médium, né? Ele vai dizer, não, as pessoas estão aqui, já aconteceu, né? Tem um laço, estou desfazendo meu laço, aí você vai trabalhar esse desprendimento desse laço. Fala, André, da sua experiência. Caso contrário, não tem uma experiência assim que eu vou falar, que eu acho que vai falar assim das duas partes. Eu estava assim sentado, de repente chegou o espírito e ele viu que ele estava naquela reunião, todo mundo sentado, e ele tinha um buraco no peito, né? Só que esse buraco no peito, ele olhava para aquelas pessoas, de repente preencheu com uma pedra. E a pessoa era a Beth na época não era médica, assim, não tinha aflorado ainda, então ela estava doutrinando, não sei se ela lembra. Aí aconteceu o seguinte, ela começou a falar que ia mandar ele para o hospital, ele começou a ficar nervoso, até esse ponto eu estava sabendo, que ele estava nervoso, só que ele queria correr, mas não tinha como ele correr, porque ele estava com a pedra pesando no peito. Aí não sei de onde que ela tirou, que ela ofereceu uma lâmpada para ele. Aí essa lâmpada, ele pegou e falou assim que ela era roxa e colocou no peito. Aí depois ela foi contar que essa lâmpada virou ele tinha doado, a família dele tinha doado o coração dele. Se tratava de uma doação, isso eu não sabia.
fiquei sabendo de mais nada depois. Então, aí ela me contou depois que depois que ela ofereceu essa lâmpada, aí ele foi falar da doação desse coração dele, que era um moço assim, de 18, 20 anos, entendeu? Depois que ela mudou, que ela foi intuída, não sei de onde ela tirou essa lâmpada. Eu ouvi, da intuição, acho. Eu ouvi. Ah, você ouviu? Eu ouvi. É porque ela é médium. É que porque a gente estava no poema. Sim. No poema. Eu, assim, eu não tinha deixado aflorar. Sim. E tudo que eu fui falando foi que eu estava ouvindo. Então, aí que eu estava te falando, Marlene, eu comecei a passar muito mal, eu mesmo, assim, fisicamente, eu estava sentindo que estava passando mal, e cada vez que eu ia passar mal, eu tinha que sair correndo, Aí, a partir da hora que ela ofereceu a lâmpada, aí tudo melhorou, e ela me falou, me foi falado isso, que tinha sido uma doação, né? Que ele pegou a lâmpada e colocou, aí a lâmpada ficou sendo o coração dele, aí foi uma felicidade muito grande, assim, que eu sei que eu senti. Eu só sei da felicidade que eu senti, porque o Espírito passou a felicidade para mim. Aí no final foi concluído, foi isso aí que aconteceu. Olha que bonito, né? Ele tinha aceitado a doação do órgão. Olha, muito interessante. O importante, já que nós entramos nesse assunto, que é o médium, gente, ele é o primeiro doutrinador do Espírito. Por quê? Ele recebe aquele espírito revoltado, se ele está bem, se ele está pacífico, ele vai acelerando o espírito. O que não pode acontecer, vamos supor, o doutrinador está na fala lá. Nem os participantes, os passistas ou o doutrinador que naquele momento não esteja em função, ele não pode ficar assim, você devia falar era isso, você devia falar era aquilo. E no caso o médium também, porque senão, gente, não está ajudando em nada o doutrinador. Então, quando o médium percebe que o doutrinador não está sendo muito feliz naquele momento, ele vai serenando o espírito. Ele vai serenando, se for o caso, ele até se cala, para não ter brigas nem choque. É porque, às vezes, tem vontade de falar palavrão. É isso. Xingar mesmo. E aí, de quem que é a responsabilidade? Isso, eu doutrino. E aí, de quem que é a responsabilidade? Do médium. Dá vontade até de voar no pescoço. Dá vontade de voar no pescoço do doutrinador. Claro, gente, que é um espírito. Mas, e como? O que acontece na hora que o espírito se aproxima do médium? Vira aquela simbiose. E por que a gente tem mais dificuldade para dar facilidade para mentor? Diferente da gente. Diferente da nossa sintonia. Por que às vezes a gente sente uma facilidade com o espírito sofrendo no vingativo? Porque naquele momento nós também estamos travasando as nossas inferioridades. Então, quando o médium perceber isso, luz vermelha acendendo. Pisca, pisca, alerta. Presta atenção, esse problema é seu agora. Então, o médium tem que ajudar o doutrinador nessa hora. E depois fazer também uma análise. Por que eu fiquei tão entusiasmado com aquela revolta e quis pegar no pescoço do doutrinador? Porque tem hora que a gente tem vontade mesmo, né, Bertinho? Aí é melhor, então, você se serenar e você doutrinar. Assim, Doutrinar o espírito, né? Ô, Marlene, Fala, Marlene. perguntar no nome, eles falam de algo, perguntou o nome dele. E isso incomodou o espírito, porque ele teve que parar e deu a impressão que ele não sabia nem o nome. Que nome que eu vou dar? De qual, né? Não sei. Olha, Então, sempre foi ótimo, Marlene, você vai falar isso. Tem a necessidade de perguntar? Foi ótimo você falar isso. Só que até... Gente, primeira coisa, não é que às vezes me incomodou tanto o espírito, é mais um médio agora. Porque não são todos os médios que dão conta de captar data, nome, lugar. E aí, o médium não capta, ele fica incomodado. Ele fica incomodado. E às vezes incomoda o espírito também, eu queria falar, mas você também não dá conta. Então eu faço, para que perguntar o nome? Para que perguntar o nome do espírito? Eu tenho a maior dificuldade quanto a isso. Eu não sei. Alguns espíritos insistem em falar o nome, né? Mesmo você fala assim, mas o nome não, aí tudo bem, se ele quer falar, deixa ele falar.
verdade. Mas o doutrinador não pode perguntar por esse motivo aí. Porque às vezes, Margarida, está dando depoimento, tem medo assim. Deixa sair assim na turma, né? Exatamente. Isso que eu ia falar assim, Nome, da lugar. reencarnação, então ele já veio com o Pedro, Antônio e Paulo. Também tem essa. Também tem essa, né? Mas esses dias, Você está em regressão. nossa, teve uma comunicação, o Espírito falou assim para mim, você não me vê. Eu falei, não, eu não te vejo. Ele falou assim, você me atrai pela música. Aí eu peguei e falei assim, música? Ele falou assim, você ouve muita música. Eu ouço mesmo, mudou ouvir. Aí eu peguei e falei assim, aí parece que ele estava assim, sereno, sabe? Não é um espírito ruim que estava ali para me atrapalhar. Ele estava ali realmente para ouvir as minhas músicas. Aí ele pegou e falou assim, mas eu tenho tanta saudade da minha divina. Entendeu? Sei. Então, eu entendi assim, que porque ele estava ouvindo as minhas músicas, ele estava com saudade dessa pessoa. Certo. Eu creio assim, que seja esposa ou namorada, sabe? Aí no fim, ele falou assim, aí quando ele perguntou se eu não via, eu falei, não via. Aí eu perguntei. Aí ele riu. Riu para mim assim, pode me chamar de João. Do outro lado, como é que a gente faz quando o espírito fala pra gente assim, quando o treinador? Mas você não tá vendo o que aconteceu comigo? Olha aqui, eu tô sei lá, sem braço. Mas se você não é médico e bem, você pode falar para ele. Então, olha, infelizmente eu não estou vendo. Mas se você me falar, eu vou acreditar e vou ser capaz de te entender. Então, às vezes eu fico assim, se eu falar que eu tô vendo, eu tô mentindo. Não, você não pode mentir. Você tem que ser franco. Eu não estou vendo, mas se você me falar, eu acredito em você e sou capaz de te entender. É isso que eu fico na dúvida. É isso que a gente tem que Também, Margarida, na minha eu fiz um convite para ele ficar assim, entendeu? Você fez o quê? Eu fiz um convite para ele ficar sim. Aqui teria música, aqui teria o tratamento, teria meditação, outras orientações e muita música. Porque lá em casa, infelizmente, não ia ter tratamento, não ia ter música. Mas a música às vezes para ele é tratamento, né? Olha, então perguntar nomes, essas coisas não interessam. A melhor tática, a gente é ouvir primeiro, porque quando a gente ouve, você tem subsídio para conversa. Vamos pensar, você nunca viu uma pessoa. É igual um atendimento aqui. Chega uma pessoa que você nunca viu. Se eu começar a fazer perguntas para a pessoa, o que vai acontecer? Primeiro que ela vai ficar super aborrecida. Eu vim para falar, não ganho para perguntar. Então a gente tem que ouvir. Primeiro, quando você ouve, você já sabe o que conversar com ele. Inclusive, uma coisa importante, se ele ainda conserva traços masculinos ou femininos. Para não sair chamando do feminino, que às vezes é um espírito que está com traços masculinos ou vice-versa. A gente tem que prestar atenção, né? E saber porque ele veio, aí vai conversando com ele. Então ouvir é a melhor coisa. Aí escuta primeiro. Se ele vem muito revoltado, vai escutando e fala assim, olha, já te ouvi, já entendi seu caso, agora você pode me ouvir? Porque o que às vezes a gente observa? O doutrinador quer falar junto. Vocês já viram doutrinação assim, que o espírito fala do doutrinador está falando junto? É igual? Ninguém entende ninguém. Aí ninguém entende ninguém. Ninguém entende ninguém. Nenhum ajuda o outro. Quer dizer, o doutrinador não vai ajudar. É o espírito cansa. Coitado, cansa. E tem uma parte muito boa dentro da doutrina, que eu acredito que todos nós fazemos, é se inteirar nos livros, né? Então, para a gente pegar, né, o auxílio dos amigos da espiritualidade, que trabalhou tanto, né, e trabalha ainda para trazer, escrever os livros, né, trazer para nós, para a gente poder estudar. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, mais aumenta a possibilidade do auxílio.
Igual a Sueli falou a respeito da imputação, né? Eu estava lendo essa semana que os mentores, para ajudar, né, no caso de um espírito que perdeu o dedo, para ajudar ali a reconstituição, porque tem muitos casos para isso também, né? Para reconstituir, que não é assim, tudo é uma coisa só. Aí vamos supor que a pessoa perdeu aquele dedo num acidente, né? E ele não consegue recompor aquilo, ele é isento de culpa daquilo. Mas a condição de espírito dele não oferece aquilo para ele. Mas os mentores vão ajudar ele. Então traz nas reuniões mediúnicas e auxilia ele. E quando ele pega, que aí ele comunica, né? Aí ele começa a falar, olhar na mão do médium assim, e fala assim, nossa, olha, meu dedo voltou novamente, ó, entendeu? Então volta aquela condição dele. Aí ele vem para reconstituir o perispírito dele. Então aí reconstitui o perispírito dele, né? Uma perna, é da mesma forma. Então, tem muita, na literatura espírita tem muitos exemplos, né? Um livro que eu acho interessante, estou querendo agora Diálogos com a Sombra, que o Hermínio de Miranda ele vai citando vários casos, como ele trata. Agora, pegando isso também, nós, cada um vai ter a sua experiência, é claro que um vai aprender com o outro doutrinador, o que não pode é o doutrinador. Claro, fulano falou isso, deu certo, eu vou falar também. Porque aí nós estamos trabalhando com coisas que às vezes não dão muito certo. Por exemplo, o Zé Mauro deu o exemplo da Rosa, agora eu vou começar a fazer isso. Não, nem o próprio doutrinador consegue verificar o espírito. O espírito vem mutilado, eu vou falar que ele vai. Não, nós precisamos ter segurança, ter a intuição, e sempre lembrar que esses recursos são temporários. Na realidade, são espíritos e que eles precisam de espiritualização. Você pode, eventualmente, oferecer um cobertor, você não pode fazer disso uma prática. Eu penso que se você acolher esse espírito com carinho e falar para ele, olha, as nossas vibrações de amor também aquecem, talvez seja melhor do que doar o cobertor. Isso aí já acontece, eu tenho pouquíssima experiência, né? E me incomoda até mais, porque eu me sinto muito inseguro. Mas aconteceu, porque e me veio bem claro isso, você mentaliza, que é o que você falou da roda, você mentaliza, mas eu não precisei citar o cobertor, eu falei que ele já estava sendo aquecido e começou realmente a se sentir bem melhor. É porque quando isso eu acho muito importante. O que nós estamos para fazer? Para atender a necessidade dele. Se ele reclama de frio, o que uma pessoa que está sentindo frio precisa? Se aquecer. Né? Quando ele está com dor, o que ele precisa? De um remédio, de um alívio. Né? Sim, Zé Mauro, mas nós temos que caminhar para a emancipação espiritual do espírito. Porque que remédio às vezes ele está precisando? Não é do remédio concreto que eu preciso aqui. Igual imagina uma criança, às vezes ela diz estar sentindo dor, está mesmo, mas na realidade está faltando carinho, está faltando afeto. Então você pega no colo, acaricia, pronto, você não precisa dar o remédio. E não estou dizendo que você não possa eventualmente oferecer coisas materiais, mas nós temos que transcender isso. Eu penso assim, que a gente tem que transcender isso. Eu concordo com você, e na hora, porque eu costumo ver assim, que uma reunião mediúnica é igual nós estarmos no trânsito, dirigindo. É fração de segundo você tem que decidir as coisas. Então, no momento ali, você vai perceber qual é o caminho que você tem. Por isso tem que Porque a teoria
né, nos ensina assim. O ideal é assim. E não pode esquecer da sintonia com o mentor. Mas o que acontece? Nós sabemos que para chegar lá, existe um caminho. Né? Como nós outro dia atendemos um caso, não sei se vocês têm lembrança da sexta-feira, daquela de uma menina, como chama aquele problema que a pessoa não come, fica magrinha? Anorexia. Então, atendemos um caso assim, né? E o que foi preciso ser feito? Assim, um auxílio, assim, mas quase que material. Quase que material. Ali os mentores oferecendo caldo verde. Cada caso é um caso, né? É cada caso um caso. É igual nós estamos no trânsito, né? Tem hora que você tem que frear, tem hora que você não pode frear. Tem hora que você não tem tempo de buzinar. Então você... mas você há de convir comigo que você está no trânsito, você tem que tirar a carteira de habilitação. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, é claro que as decisões são inusitadas, mas no mínimo, você tem que ter carteira de habilitação. Aí, não pode xingar. E nós vamos analisar, né? Nós vamos analisar que temos pessoas habilitadas, mas nem todas têm a mesma habilidade. Né? Então a habilitação não quer ser assim, generalização, que todos conduzem o automóvel de uma mesma forma. Então existe um que não respeita, existe outro que não dá seta, né? Existe um outro que dá uma freada por qualquer coisa. Então são casos, né? Que são fração de segundo. É um diálogo. Dependendo do assunto, é o que você vai falar. Mas eu queria assim, aquela bilhetinha de Antônio, assim, não sei se já aconteceu com as pessoas, eu fiquei em dúvida o que fazer no momento. O que você sugere? Que bilhetinho? Que a moça veio, ela suicidou-se, ela estava grávida, os pais não aceitou a gravidez, ela suicidou. E ela precisava demais de dar recado para os pais. Ela pegou e pediu um papel, pediu uma caneta. Eu conversando com o espírito, né? Você vai dar recado para minha mãe? Eu falei, mas eu não sei como, então me dá um papel. Ela deu o nome, endereço, deu tudo. Como que a gente reage numa situação dessa? Porque para mim foi a primeira vez. Eu não sabia se eu dava um papel para esse mora até fora, mora fora, mas eu liberava. Então, é um caso assim, a gente deve procurar, não, assim, nesse caso, então, a gente não deve falar, não, vamos deixar assim, a gente vai orar por você, nesse sentido, seria? Porque às vezes a família não é espírito. Até o espírito, às vezes, está no estado de perturbação, você vai bater nessa porta, não é? Não seria o caso de estar entrando em contato com um centro intolerável para saber se a pessoa aguentava ou não? Não, ou então isolar, assim, quando acontecer isso, de novo a gente não dá importância, a gente pôr uma maneira de... Acho que você pode até ouvir o espírito, mas assim, sair atrás, eu acho que é... Às vezes, assim, numa reunião... Claramente, deu o nome dela, do pai, da mãe e o endereço. Não dá Mas aí no caso, não atender ela desse jeito, você fala, vou orar por você, mas não vou atrás da sua família. Então, não posso. Isso que eu fiquei em dúvida, porque ela insistiu demais e pediu um papel, pediu uma caneta. Porque se ela fosse falar comigo, igual a gente estava conversando, eu não tinha como eu fazer nada, mas escrita ela. E eu fiquei em dúvida, falei, gente, será que se acontecer de novo, a gente faz de novo, você isola? Deixa eu escrever. Já aconteceu assim, às vezes o médico, no meio da reunião, às vezes o cara não é nem do caso, ele fala que veio uma pessoa, deu endereço para ir lá e tal. Olha, eu penso assim, eu escuto ali, mas não vou atrás. Eu penso que nós temos que trabalhar com um objetivo. O nosso objetivo aqui não é sair atrás das pessoas para falar. Nós já tivemos casos aqui complicados. Nós tivemos um caso aqui
como diz, a pessoa chegou até a usar o outro para falar, muito complicado. Então a gente pode ser claro, olha, nós não temos hábito de sair entregando as mensagens, mas você veio comigo aqui, nós vamos orar por você, tal. Porque às vezes, gente, isso pode ser até engodo de espírito para colocar a gente em situações. O nosso objetivo aqui não é sair avisando as pessoas. Colocar a gente não é esse trabalho nosso, certo? Até quando a pessoa vem aqui e busca um atendimento, você recebe, nós não saímos falando para a pessoa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Porque o Espírito também, ele veio para ser tratado, ele não precisa dar esse recado. Veja bem, se fosse realmente permitido, por que ia vir justo aqui, em Franca? Presta atenção. Se no caso, o médium não tem nem afinidade com aquele espírito, porque conhecia, então tudo isso já é meio estranho. Isso é um caso para o Daniel investigar isso aí. Não, foi o que eu falei. O que eu falei, né, eu ia acolher o espírito e passar para uma pessoa, no caso que eu pensei do Tônio, a gente não sei pessoas, a gente vai investigar tudo. Aí você vai ver se o espírito tem gosteiro, se Mas satisfez a necessidade dela. Ela queria passar o recado, passou. Talvez na hora, se a gente se compromete com o espírito. A gente não pode comprometer, né? Aí fica dúvida, né? Mas gente, na hora que já pensa, igual você falou, não tem esse costume. Eu acho que tem que sair por aí, viu? Falar assim, olha, não tem necessidade de fazer isso. Os espíritos benfeitores vão lá. Eles vão tranquilizar sua mãe, aqui pra gente é difícil. Eu não acho necessidade, eu não vejo necessidade, honestamente. Sair pela verdade, né, Toninho? Não, é uma experiência que se acontecer com você, Toninho assista. Antes de encerrar, eu queria perguntar, vocês acham que hoje deu para ver tudo? Deu para responder todas as dúvidas? Não. Então precisa mais. Não, porque tem um grupo aí que já pedindo para repetir nesse momento que os médicos não deu para falar. Igual vocês, como vocês aqui são mais novatos, às vezes fica meio quietinho, né? Mas eu sei que está trabalhando aí na cabecinha. Então, às vezes, na próxima, cria coragem, coloca algum problema, alguma dúvida. Antônio, eu acho que é importante também a gente conversar dentro do grupo pequeno. Isso mesmo. Isso aqui é um treino para fazer lá no grupo. Isso mesmo. Os médiums e tal, né? Até não sei se vai dar tempo, mas eu queria ouvir dos médiums a respeito da recepção do espírito. Eu tenho dificuldade não vai dar tempo. Isso Está com o Vescote, deixa eu nesse. É uma dúvida. Antônio, mas então, próxima vez nós podemos continuar esse assunto. Está muito bom. Muito interessante, é muito válido a gente prosseguir mais uma reunião. Então nós vamos encerrar, porque senão o Vescote morre. Cristina, faz a pressa, né? Como nós vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos nesta casa, reunidos, nos acolhendo com tanto amor, com tanta serenidade, agradecendo pelos ensinamentos desta noite, que vai nos enriquecer na hora do nosso trabalho, quando formos atender aqueles que aqui estarão necessitados, né? Que possamos levar não somente para a reunião, mas também para o nosso convívio, para termos paciência, para termos amor das pessoas que estão ao nosso redor. Que Jesus nos proteja, nos dê segurança e força para que possamos continuar trabalhando nessa seara infinita do nosso Mestre Jesus. Queria falar a respeito da rosa, né? Igual você comentou a respeito da rosa,
Eu participo na reunião de quarta, de sexta e do sábado. São 3 por semana. Faz, vamos supor, uns 15 anos que nós participamos, né? E aconteceu uma vez. Por quê? Não, vai ser bom. Não, é uma vez só que aconteceu. Toda semana, então. Não. Vai ser bom.